Olá, meus amores, tudo bom? Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Karen da Videira, Karen Augusto. O pessoal me conhece como Videira Cruz, porque é o nome da empresa e por muito tempo ninguém sabia o meu nome e acabou ficando Videira. Mas meu nome é Karen. Se você tá chegando agora e não é inscrito aí no canal, se puder, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, vamos acompanhar que vai ter bastante conteúdo aqui. Nós vamos iniciar agora uma maratona com uma sequência de 7 vídeos a partir de hoje. Eu vou gravar 7 aulinhas para formar um mini curso gratuito para vocês, tá? Para iniciantes, quem quer ingressar no ramo da papelaria. Vocês me perdoem o barulho, mas eu tô gravando à tarde, então aqui a rua é meio barulhenta, mas vamos ver se dá certo. Eu tenho visto nesse meu período, assim, já tem 4 anos que eu tô no ramo de personalizados, já tem 3 anos que eu dou cursos, então muitas, às vezes, as perguntas mais frequentes são bem simples de se responder, mas tem pessoas que não respondem. Eu não sei se por medo de concorrência ou se por, sei lá, má vontade, não sei. Mas eu espero que nesses 7 dias, vocês acompanhando aqui no canal, eu consiga esclarecer a maioria das dúvidas que eu separei aqui, que é o que me perguntam. E como a gente está nessa época de pandemia, todo mundo aí estudando, se aperfeiçoando, se aprimorando, eu acho que é o momento ideal de fazer a minha parte, colaborar com um pouquinho. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou começar para vocês contando como eu vim parar nesse universo. Porque talvez a pessoa, assim, você tá querendo ingressar no ramo, mas tá com aquele medo, não sabe se é pra você, não sabe se vai dar certo, enfim. Eu sou formada em Direito, eu fiz faculdade de Direito, eu entrei na faculdade com 17 anos, aos 21 eu já era formada em Direito, trabalhei em muitos escritórios, segui carreira por um certo tempo, coordenei uma equipe num escritório de advocacia com processos, assim, muito grandes, processos de milhões, então a responsabilidade era imensa. Só que chegou uma época que aquilo não me fazia mais feliz, aquilo não me fazia bem, aquilo não estava suprindo as necessidades que eu tinha para uma profissão. E uma coisa é certa, gente, quando a gente fala para vocês, faça por amor e não pelo dinheiro, é a mais absoluta verdade, porque eu não ganhava mal, também não ganhava lá muito bem, mas eu não ganhava mal. E eu tinha comissão, enfim, tinha uma série de coisas que para uma jovem, para mim tava perfeito, eu conseguia me manter, conseguia fazer as coisas que eu queria, conseguia fazer, eu vivia sem grandes, assim, arrependimentos. O que eu queria eu podia comprar, eu podia viajar, eu podia fazer tudo, porém faltava aquela coisa de alegria ao levantar para fazer alguma coisa, era sempre aquela mesmice, era sempre saber que eu ia ter que chegar, ter processo, ter audiência, ter coisa para revisar, enfim. E aí, né, nesse meio termo, eu comecei a me interessar muito pelo trabalho do meu noivo, que trabalhava com comunicação visual, ele era designer gráfico. E ele sempre me mandava, ele estava terminando também o curso dele, e ele sempre me mandava o TCC, as coisas dele, falava, e aí, tá bom, o que você achou? Você achou legal? E eu comecei a perceber que eu me interessava mais pelo trabalho dele, de criação, de cores, de falar assim, ó, isso aqui, esse elemento não ficou legal, essa cor não casou, isso aqui não ficou, vamos mudar? E aí eu comecei a dar muitas opiniões, muitos palpites, e eu comecei a perceber que aquilo me encantava. E eu sempre fui muito voltada para artesanato, sempre gostei muito de fazer coisas para festas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês com isso, primeira coisa que você precisa ter para ingressar no ramo de papelaria personalizada, mimos de luxo, ou o que for que você queira fazer. Vontade, gosto, amor, zelo. Porque nenhuma profissão é fácil. A de artesanato, então, nem se fala. Ser autônomo, principalmente nessa época de crise, gente, não é fácil, não é nada fácil. Então, se você não tiver amor pelo que você faz, você vai tropeçar e desistir na primeira pedra que você encontrar. Então, tenha amor pelo seu trabalho. Eu acabei saindo do ramo do direito, fui estudar, fui fazer designer gráfico, que era o mesmo curso que o meu noivo fazia, ele se formou e eu comecei a estudar.
fiz um curso técnico, então me formei e acabei indo trabalhar na mesma empresa que ele. Depois de um tempo, a empresa começou a ficar um pouco passando por uma dificuldade financeira, a gente ficou alguns meses sem salário, como a gente tinha acabado de casar, eu estava grávida, eu falei, olha, não dá, para os dois ficar sem salário, não dá, então eu vou sair da empresa, você continua para ver se ela se ergue, mas eu vou sair e procurar alguma outra coisa, porque a gente tem que sustentar a casa. E aí eu pedi as contas, na verdade pedi para ser mandada embora e recebi lá o meu fundo de garantia e tudo mais, e fiquei com aquilo na cabeça. E agora, o que eu vou fazer? Como eu já tinha uma certa experiência com designer, e eu já fazia algumas coisinhas para festa, que na época era rótulo de tubete, de latinha, de bisnaguinha, aquelas bisnagas que pareciam uma pomadinha, não sei se vocês chegaram a pegar essa época, fiz muito daquilo. Banner de aniversário eu fazia muito, enfim, a gente fazia esse tipo de coisinha, muitos rótulozinhos. E eu comecei a fazer essas mesmas coisas que eu fazia na empresa, só que por minha conta. Então, comecei a trabalhar com rótulos, com banners, aí entrou aquela época dos tapetes personalizados, comecei a trabalhar muito com a parte dos tapetes, fazia bastante convite, porque aí o convite eu fazia manual, enfim. Até que um dia uma cliente me mandou a foto de uma caixinha e perguntou, Karen, você faz? Era uma caixa Milk. Falei, não, esse tipo de trabalho eu não faço, não conheço. Ela, porque eu achei que você fazia, senão eu encomendaria tal. Só que eu achei tão bonitinho que eu fui procurar, me aprofundar o que era aquilo, o que era aquela papelaria personalizada que estavam tanto usando, tanto se perguntando. E aí eu falei pro meu noivo, eu quero trabalhar com isso aí, eu gostei. Só que aí eu fui pesquisar e vi que precisava de uma máquina de corte, porque fazer na mão era um pouquinho mais trabalhoso, não ia me gerar assim um custo-benefício, né? Ia demorar muito para fazer um pedido. Enfim, e eu tinha uma graninha separada lá do meu registro. E aí ele falou pra mim, ele falou, por que você não investe primeiro em parte de comunicação e depois você vê isso, porque você não conhece, você não é do ramo, você vai se dar mal, você vai gastar o seu dinheiro, ficar sem o seu dinheiro e não vai virar. Então, qual é a segunda coisa que me perguntam muito antes de começar? Me perguntam não, comentam comigo, né? Sobre o apoio. Muitas pessoas que trabalham com a comunicação, com a papelaria personalizada, não têm apoio. Todo mundo fala, isso é só papel, isso não dá dinheiro. Imagina, você vai fazer isso aí, você precisa vender quantas caixinhas dessa para você ter um salário no mês? Isso aí é sem futuro, isso aí é coisa de louco. Você vai ficar perdendo tempo para fazer isso aí para não ganhar nada. Isso aí o pessoal joga no lixo. Quantas vezes vocês já não ouviram isso? Quem já trabalha com papelaria já ouviu isso, porque eu já ouvi muito, demais. Inclusive de familiares, o que dói um pouco mais. Então a gente ouve demais isso, mas outra dica que eu tenho para dar, não se desanimem pelas palavras. Se você realmente gosta, que é a primeira coisa que você precisa ter, amor. Se você realmente ama isso, você realmente se interessa, você realmente acha que não, isso é para mim, segunda coisa que você tem que fazer, bloquear esses comentários negativos. Abstém, bloqueia totalmente. E eu bloqueei. Eu fiz de conta que nem ouvi o que ele falou. Só que eu não sou assim tão descabeçada, né? Eu fiz de conta que não ouvi o que ele falou para não deixar me desanimar. Porém, o que eu fui fazer? Fui comprar a máquina? Não, eu fui pesquisar. E isso é o que eu quero entrar agora na parte mais técnica dessa nossa primeira aula. A preparação. Você, para entrar em qualquer ramo, em qualquer negócio, você tem que estudar para você saber se realmente aquilo vai ser vantajoso, se aquilo é para você, se você vai ter condições de prosseguir. Então, a preparação é muito importante se você quer ingressar nesse ramo. Não vamos ser no oba-lelê, porque, gente, é sério. O que mais tem nesses grupos que você entra de scrap, de desapego, de festas, é pessoas que compram a silhuete, fazem um investimento, compram a máquina, não usam nem 2 vezes e vendem a máquina. E aí ela é desvalorizada, se você compra por 1.000, você consegue vender por 500.
porque ela desvaloriza muito rápido. E é muito... Nossa, entrem para vocês verem. É muita gente que compra no oba-oba, sem saber como utilizar, sem saber como funciona. Tem gente que compra a máquina, depois que a máquina chega, às vezes vem me mandar mensagem e fala, Karen, mas ela não imprime. Não, gente, ela não imprime. Se você tá disposto a gastar um valor, tem que ter primeiro uma preparação, você tem que conhecer aquilo, você tem que pesquisar, você tem que entender o que é que você está tentando adquirir, onde você está querendo se enfiar, tá? Então isso é extremamente importante. Não vai sair por aí comprando curso, comprando máquina, comprando impressora, não. Calma, senta, assiste esse vídeo e depois a gente conversa. Então vamos lá. A preparação é o seguinte, antes de eu comprar minha primeira máquina, gente, eu entrei em vários grupos que se tratavam de papelaria personalizada. E o principal deles, o que me abriu muitos olhos, que me ajudou muito, foi o grupo do Facebook, que se chama Silhouette Mania. Vocês podem anotar aí. E quem tiver interesse de entrar na papelaria personalizada, esse grupo é muito importante. Silhouette Mania. Nesse grupo, eu comecei a ler os comentários de pessoas que já trabalhavam e ver quais eram as principais dúvidas, para tentar entender qual era o funcionamento da máquina. E aí, vendo algumas dúvidas, algumas pessoas que postavam lá links de vídeo, pedindo ajuda para determinadas coisas, enfim. Aí eu comecei a perceber que tinha que ter um programa específico, tinha que ter uma máquina específica. O que eu fiz? Fui lá e fui pesquisar sobre a máquina, a tal da Silhouette. Entrei no site da Silhouette Brasil e lá tinha o programa da Silhouette para baixar. E você não precisa ter a máquina para baixar o programa é gratuito, tá no site da Silhouette. Vocês podem acessar o www.silhouettebrasil e aí você pode baixar o programa Silhouette Studio e pode abrir ele normalmente. Você não precisa ter a máquina, você precisa ter a máquina para cortar. Caso você faça o projeto e queira cortar, obviamente você vai precisar da máquina. Mas para você abrir o programa, desenhar um projeto, entender como o programa funciona, conhecer as ferramentas do programa, você não precisa da máquina, porque o programa está lá online e gratuito. O que eu fiz? Eu baixei esse programa e comecei a mexer diariamente para conhecer ele. Eu já tinha alguma experiência com CorelDRAW, ele não é assim tão diferente do Corel, então eu peguei bem rápido, mas mesmo para quem não tem experiência nenhuma, gente, se você assistir alguns tutoriais ou se você entrar aí num curso básico para aprender a mexer especificamente no programa de estúdio, inclusive no nosso curso aqui, no nosso vídeo de 7 dias, eu vou ensinar a fazer uma caixa Milk do zero, utilizando o programa do estúdio, então não perca a sequência dos vídeos, tá? E eu comecei a aprender a mexer no programa, mesmo sem ter a máquina, e aí quando eu percebi que eu conseguia lidar com o programa, que eu já tinha como fazer criação de arquivos, personalizar uma caixinha, criar um arquivo de um convite diferenciado, todo esse tipo de coisa, quando eu comecei a perceber que eu conseguia mexer, desenvolver nele, eu falei, bom, agora tá na hora de comprar a minha máquina. Isso demorou 8 meses. Eu fiquei 8 meses pesquisando quanto custava papel, o que saía mais, se era papel impresso ou se era papel direto na cor da caixa, o custo da máquina, o que eu ia precisar, se era só a máquina, e aí eu percebi que tinha que ter a máquina, base de corte, lâmina, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, toda essa parte de preparação eu fiz antes de fazer o investimento. E isso você também precisa colocar na ponta do lápis para você não enfiar os pés pelas mãos e, de repente, nesse momento de crise, você gastar um dinheiro que você não tem para daqui a 2 ou 3 meses você desistir, tá? O ramo de papelaria, ele é muito lindo, ele é muito bonito, mas ele exige paciência e dedicação. Se você não tem paciência e dedicação, você não fica nesse ramo, porque não é 1000 maravilhas, não é só um sonho encantado. Você precisa realmente estar ali, ó, disposto a ver o erro e pensar o que eu estou fazendo de errado, porque a Silhouette, ela é uma máquina excelente, porém ela tem lá uns trejeitinhos dela que às vezes dá uma engasgadinha ali, você tem que descobrir o porquê que ela está engasgando.
Mas isso a gente deixa para um outro vídeo, tá? Enfim, depois de pesquisar muito sobre a silhuete, eu fui pesquisar sobre os materiais, né? Que tipo de papel ela cortava, o que dava para cortar, se ela cortava só papel, se ela cortava alguma coisa a mais. E aí eu descobri que ela corta tanto papel, quanto vinil, quanto tecido, quanto feltro, EVA. Algumas máquinas cortam, não são todas, mas algumas máquinas cortam. Enfim, ela tinha assim pra mim, pro que eu estava procurando, tinha uma proposta muito boa. Então, depois de 8 meses de pesquisa, tanto da máquina quanto dos materiais, né, tentando conhecer tudo que se faziam, eu comprei a máquina. Depois de comprar a máquina, aí sim eu fui me aperfeiçoar para poder aprimorar o que eu já tinha aprendido sendo autodidata. Porque você aprende sozinho? Aprende, com certeza, você aprende sozinho. Porém, sempre é bom você pegar as dicas de alguém que já está no mercado, de alguém que já entende do assunto. Por que, Karen, que eu preciso, se eu posso aprender sozinha, economizar o meu dinheiro? Simples. Porque a pessoa que já está lá na frente, ela percorreu exatamente os mesmos passos que você está começando a percorrer agora. Ela sabe aonde estão os buracos, aonde estão as pedras, aonde estão as bifurcações para caminho certo e caminho errado. Ela já trilhou aquele caminho, ela sabe, ela vai poder te ajudar a pular algumas etapas, a pular alguns desvios para chegar lá na frente mais rápido. Então isso é muito interessante. Se você não quer dar cabeçadas, perder dinheiro, perder material, é muito bom você se instruir. Você fazer um curso, fazer um workshop, nem que seja para você fazer uma maratona de vídeos gratuitos, como esse que nós estamos fazendo aqui, é importantíssimo você saber aonde você está pisando. Importantíssimo. Enfim, quando eu adquiri a máquina, assim que eu adquiri a máquina, eu tinha uma série de papéis que ela cortava. Então eu fui pesquisar sobre gramatura de papel, cor de papel, que tipo de papel. E tinha uma época que ninguém conhecia, praticamente ninguém conhecia aquele papel dourado, o lamicote dourado. Eu nem sei se eu tenho ele aqui, eu tinha jogado um pedaço fora. Não sei onde ele está, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Ele é muito parecido com um acrílico, porém ele é papel. Não sei onde eu enfiar aqui, deixa eu ver. Acho que eu tenho aqui um pedaço dele. Ó. Esse papel aqui, tá, gente? Ele é muito parecido com o acrílico. Ele dá o mesmo brilho de acrílico, tá? Só que ele é um papel. E na época, pouquíssimas pessoas conheciam esse papel lamicote. E eu fazia muita caixa com esse papel, só que ele tem uma configuração certa para ser cortado. Não é a mesma configuração que você corta uma caixa milk que você corta um papel desse. Então você tem que entender das configurações da máquina, você tem que entender o tipo de papel que você vai colocar na configuração, qual a lâmina, o tamanho da lâmina, o formato da lâmina lá, se é na velocidade 1, se é na velocidade 10, se é na força de tração 20 ou se é na 30. Tudo isso eu vou ensinar para vocês um pouquinho mais para frente. É um pouco reduzido, tá, gente? Porque não dá para eu dar um curso assim completo, porque a gente vai fazer aulinhas curtas, tá? Que é só para eu postar aqui no vídeo para tirar algumas dúvidas de vocês. Inclusive, gente, se vocês tiverem dúvidas, tá? Já deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, porque aí eu separo as dúvidas mais importantes ou as mais recorrentes para explicar no próximo vídeo, tá bom? Nós vamos, retomando, nós vamos fazer uma maratona de 7 vídeos. Eu pretendo fazer pelo menos um vídeo por semana ou um vídeo a cada 3 dias. Se eu conseguisse, eu faria um por dia, mas infelizmente as minhas fofuras de 5 e 1 ano não estão na escola, então até o marido sair com elas para eu conseguir gravar é um pouquinho mais difícil. Mas deixem os comentários que eu vou procurar responder, ou todos, ou pelo menos a maioria, os mais relevantes, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a máquina silhuete, tá? Esse vídeo foi mais uma preparação
para vocês começarem a entender como funciona esse universo de papelaria personalizada, o que você precisa para ingressar. Uma pergunta que é muito frequente, por exemplo, Karen, eu preciso ter impressora? Eu preciso ter um computador? Sim e sim, porém tem sempre aquele talvez, né? Computador é essencial, você precisa ter. Isso aí não tem como você falar, ai, não vou ter. Mesmo para quem é tesourete, tá, gente? Mesmo que você falar para mim, ai, Karen, eu não vou comprar a máquina agora, eu vou fazer tudo na tesoura por enquanto. Ok, sem problema, mas o computador você precisa ter, porque você precisa separar as imagens, você precisa fazer pesquisa dos temas, você precisa pesquisar papéis papéis digitais, no caso, né, para você poder fazer para suas caixinhas. Então, tudo isso não dá para você fazer num celular, porque o celular você não consegue olhar a resolução da imagem. E a resolução da imagem é extremamente importante para uma impressão bonita, tá? Não adianta você querer pegar uma imagem de 80 pixels e achar que você vai imprimir uma folha sulfite com ela. Não é assim que funciona. Então, é bom você ter o seu computador, ou um notebook, ou um netbook, o que você tiver em mãos, tá? Impressora. No caso da impressora, gente, já é um pouco mais relativo. Por quê? Como eu falei para vocês, o meu começo não foi fácil, tá? Quando eu comprei a minha Silhouette, detalhe, tá, gente? Quando eu comprei a minha Silhouette, eu não comprei nova. Eu comprei uma usada, porque era o que tinha, era o que cabia no meu bolso, era o que dava para ter, né? E aí vai uma super dica para quem pretende comprar a Silhouette usada. Prestem bem atenção. Não se deixem levar por preço, tá bom, gente? Essa máquina, ela é extremamente delicada. Qualquer coisinha de errado com ela não te dá um corte perfeito e ela vai te dar muita dor de cabeça. Por isso que o mais aconselhável sempre é se comprar uma nova com garantia. Sempre é o aconselhado. Só que o aconselhado é aquele negócio. Se você pode. Se você for que nem eu, no meu caso, quando eu comecei, eu não tinha condições financeiras de fazer esse investimento. A minha primeira Silhouette foi uma Portrait e eu comprei ela usada. Apesar de usada, ela era bem nova, bem conservada. O rapaz que me vendeu ainda me vendeu ela na caixa, com manual de instrução, com CDs, com tudo bonitinho. Porém, quando eu fui comprar, o que eu pedi para ele? Fazer um vídeo dela funcionando e fazer um vídeo dela funcionando lendo uma marca de registro e cortando uma marca de registro. Mesmo sem eu nunca ter tido contato com a máquina, eu já tinha pesquisado muito sobre ela, então eu sabia que a calibragem da máquina era essencial para um bom corte. O que é a calibragem? O que é essa marca de corte que eu tô falando para vocês? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma folha com marca de corte. Tá vendo, ó? Essas marquinhas aqui, ó, elas se chamam marca de corte. Quando você faz um arquivo no programa Silhouette e você quer aquele corte exatamente aonde está a sua imagem, ó, exatamente nas bordinhas daqui da imagem, ó, ela precisa ter essas marcações, porque é onde a máquina vai ler, ela tem um laser, ela vai passar esse laser nos 3 cantos para fazer essa leitura, para ela saber onde ela tem que cortar perfeitamente. Se essa máquina está descalibrada, ok, ela vai fazer a leitura, mas ela vai começar a cortar aqui, ó, por fora. E aí ela corta a imagem aqui por dentro. Ela não vai cortar bem. Então eu falei para ele, faça para mim, por favor, um vídeo dela funcionando e dela cortando alguma imagem com marca de registro. E não adianta a pessoa pegar uma folha branca ou uma folha qualquer de qualquer cor e só mandar fazer um corte. Ok, ela tá funcionando, ela tá cortando, mas e a calibragem dela tá correta? Então vai lá, faz um vídeo com marca de registro que eu quero ver se ela está cortando onde é para ela cortar. Isso é muito importante. Então, é uma dica muito útil se você pretende comprar uma máquina usada, tá, gente? Máquinas novas, nem tanto, porque você vai receber ela com garantia. Qualquer problema é só trocar. Enfim. Esqueci o que eu tava falando antes, gente. Mas tá aí. Essas foram as diquinhas que eu separei para vocês, tá? O conhecimento dos papéis,
Ah, tava falando da impressora, né? A impressora, gente, no caso, quando eu adquiri a minha Silhouette, que já era usada, eu não tinha impressora. Não é que eu não tinha uma boa impressora, eu não tinha nenhuma impressora. A única impressora que eu tinha acabado jogando fora, porque era aquelas impressorinhas de cartucho da HP, aquilo lá não dava nem para 30 impressões, já tinha que trocar o cartucho de novo. E ela estava dando muito defeito, eu joguei fora. Então eu não tinha impressora, de forma alguma. O que eu fazia? Nos meus primeiros trabalhos, como ainda eu era iniciante, não pegava trabalhos muito grandes, era mais para promover o meu trabalho, eu comecei a fazer as artes, eu imprimia não, eu salvava elas em PDF, salvava todas as artes que eu fazia lá no programa do estúdio, salvava em PDF, ia numa gráfica aqui perto da minha casa e imprimia na gráfica. E aí eu voltava e cortava. E aí quando dava algum erro ou quando eu perdia alguma folha, eu tinha que voltar lá na gráfica, imprimir de novo e voltar para casa e cortar de novo. Por um bom tempo, por quase um mês, eu tive que passar por essa luta. Então, dá para dá para se trabalhar sem ter a impressora? Tá, sim, você pode fazer dessa mesma forma. Salvar ela em PDF, levar numa gráfica, imprimir e trazer de volta para cortar. Porém, eu comecei a perceber que isso não me trazia um bom custo-benefício, porque o que eu gastava de folha, de impressão, pagando impressão, às vezes quando errava tinha que voltar lá e pagar de novo. Essa ida e vinda, mesmo quando eu ia a pé era tempo que eu gastava, ou quando eu ia de carro era combustível que eu gastava. E eu comecei a perceber que não me trazia agilidade. Eu dependia, eu ficava muito presa, né? Eu ficava refém de ter um lugar aberto e ter que esperar e ter a disponibilidade de imprimir, ter que salvar no pendrive, levar lá e trazer de novo. Então isso não me gerava assim uma agilidade. Por isso eu, depois de um mês trabalhando com a papelaria, eu resolvi fazer um investimento na impressora, que é a da Epson, que na época eu paguei acho que R$1.200, não foi barato, mas eu não me arrependo até hoje. Porém, novamente falando, se tá fora da sua realidade, se você não tem condições, dá para você iniciar trabalhando com o PDF, tá bom? Gente, por hoje eu vou encerrando por aqui, tá? Espero ter esclarecido algumas das dúvidas que são as que me vêm mais, assim, né, no decorrer do dia a dia. Na nossa próxima aula ela vai ser um pouquinho mais técnica, eu vou mostrar para vocês a máquina Silhouette, as diferentes máquinas. Eu tenho aqui a Portrait, a Camel e a Camel 3, eu ainda não tenho a 4, mas eu vou mostrar essas 3 máquinas para você, mostrar as diferenciações dessas 3 máquinas. Vou me aprofundar um pouquinho mais no que elas cortam, tá? E vou mostrar também para vocês o que é a base de corte, o que é a lâmina, a função de cada uma. Para algumas pessoas que já conhecem pode parecer bobeira, pode ser fácil, pode parecer assim, gente, quem é que não sabe o que é uma base de corte? Bom, eu quando foi começar, que eu não comecei do zero, eu não sabia o que era uma base de corte, eu tive que pesquisar para saber. Então, o que muitos sabem, para outros é novidade. Então, se você quer descobrir os tipos de máquina, a funcionalidade delas, o que elas cortam, como carregar e descarregar a máquina, manuseio de base de corte, manuseio e limpeza de lâmina, de base, de reposição de cola e tudo mais, vocês não percam o nosso próximo vídeo, tá bom? Vai estar aqui no canal. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. Se você não é inscrito, novamente eu te peço, se inscreva. Para você é só uma inscrição a mais no seu YouTube, para mim faz muita diferença, porque a partir de 1.000 inscritos eu consigo algumas funcionalidades que eu ainda não tenho, como por exemplo gravar esses vídeos ao vivo, que para mim seria muito mais fácil do que ficar gravando e carregando no YouTube, que para mim é um pouquinho mais difícil. Então no ao vivo eu conseguiria fazer mais vídeos por semana ou por mês, que sejam um por semana, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.